Fala, queridos. Tava no barbeiro agora e depois que eu saí de lá, deve estar um vento brabo aqui, né? Depois que eu saí de lá, me deu uma vontade de falar desse assunto contigo. Na verdade, eu tive uma sacada e eu quero compartilhar contigo aqui. A gente sabe que o propósito de todos nós, né? Todo mundo tem um propósito na vida. Deus criou você para fazer alguma coisa. Agora, tem um propósito que antecede todos os propósitos. Todo cristão, toda pessoa precisa falar de Deus para os outros. Precisa dar testemunho. É isso, fazer as pessoas conhecerem a Deus é o primeiro propósito. E aí tem aquela coisa, às vezes você vai falar para uma pessoa de Deus e a pessoa já é cristão. Aí dá aquela impressão, mas a pessoa já é cristão, será que eu vou ficar falando com essa pessoa? Ela já sabe, né? Ela já conhece Deus, ela já conhece o reino, já pratica. E aí você fica meio assim, às vezes você fala, pô, não vou ficar falando com essa pessoa sobre Deus, porque falar outra coisa, ela já sabe, ela já conhece. Então eu fui no barbeiro agora e eu comecei a conversar de Deus com ele. Ele nunca tinha puxado esse papo comigo. Eu tinha puxado com ele já, eu descobri que ele vai à igreja, pelo menos 2 vezes por semana ele vai à igreja, ou seja, é um cara que está envolvido. Aí você pode pensar que, pô, já está envolvido, né? Não preciso evangelizar esse cara. Mas pensa o seguinte, você é o que você mais faz na vida, o que você mais passa tempo fazendo. Isso faz de você o que você é. Seguindo por esse prisma, se uma pessoa passa bastante tempo conversando, falando sobre Deus, mais junto de Deus essa pessoa vai estar. Faz sentido? Então eu conversei com o barbeiro e eu fiquei pensando assim, ele atende um monte de gente todo dia. Será que ele fala de Deus para essas pessoas? Aí eu fiquei com vontade de falar para ele, de perguntar se ele falava, se ele conversava de Deus com as pessoas dentro da barbearia dele. Ele falou que não é comum ele falar, às vezes não sente muita abertura. O que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando isso para te falar. Eu fiquei pensando, às vezes é importante que a gente fale sim de Deus com quem já é de Deus. Eu fiquei pensando isso, às vezes é sim, às vezes não sempre. É importante que a gente fale sim de Deus, que a gente tenha conversa sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, com pessoas que já são cristãos. Porque às vezes essa pessoa não está evangelizando, essa pessoa não está contando para as outras pessoas as boas novas que ela deveria contar. E eu saí da barbearia agora. Eu acabei de conversar com ele mais ou menos uns 40 minutos sobre Bíblia, sobre Deus, sobre experiências com Deus. Quem sabe o fato de eu ter conversado com ele agora não vai fazer com que o próximo cliente dele, que de repente não conhece a Jesus ainda, não fique conhecendo. Por quê? Porque eu estimulei. Porque eu estava lá e apesar dele já conhecer de Bíblia, já conhecer da palavra, ele teve uma vivência comigo ali. Eu fiquei conversando com ele. Ou seja, não ignora as pessoas que já conhecem a Deus, que já conhecem Bíblia, que já estão na pegada do reino. Não ignora, conversa também com essas pessoas. Você não precisa ficar chamando a atenção da pessoa. Eu não fiquei chamando a atenção dele. Pô, cara, você tem que falar de Deus para as pessoas. Você tem uma barbearia, quem sentar aqui tem que ser abençoado pela tua palavra. Não, o simples fato de eu conversar com ele, contar testemunho meu, ele contar testemunho dele, esse simples fato me dá abertura para falar com ele de uma maneira mais tranquila, para ele falar com os outros, né, de dar uns toques para ele. Aí sim, eu consigo falar com ele um pouquinho sobre evangelismo. Aí sim, porque eu já estou conversando com ele. E só o fato de ter conversado faz com que ele entre num clima de evangelização. Percebe? Como é que você fica quando você sai da igreja, por exemplo? Não dá vontade de falar com todo mundo sobre Jesus? Isso no domingo. Aí chega a sexta-feira, como é que você fica na sexta-feira? Você está na mesma pegada? Ou você está precisando de novo daquela carga de Deus em você de novo? Ainda mais se você não está lendo Bíblia, não está fazendo suas orações. Não é assim que funciona? Então sim, converse com todo mundo sobre Jesus. Converse com quem já entende, com quem já vive a realidade do reino e com quem não vive ainda também, mas não ignora quem já é teu parceiro de reino, quem já está nessa caminhada. Não ignora. Você pode ativar essa pessoa para falar mais de Deus para os outros. É isso, tive vontade de falar isso para você hoje e agora, vambora, tem uma live para fazer. Vamos que vamos. Grande abraço, Deus te abençoe.